Fala pessoal, sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e esta é a sexta aula do nosso curso completo sobre blockchain, smart contracts e criptomoedas. Eu falei nas aulas anteriores sobre o que a blockchain trouxe de novidade, sobre como funciona a segurança na blockchain, a integridade dos dados, a assinatura digital. E hoje eu vou desvendar para você como funciona o encadeamento de blocos, a estrutura de um bloco, como funciona o armazenamento das informações de uma maneira bem detalhada. Esse conteúdo é o mesmo que eu leciono em cursos de pós-graduação, só que aqui no canal você tem de graça e com muito mais detalhes. Esse curso deve levar você até o desenvolvimento de criptomoedas, os tokens, NFTs e até mesmo aplicações aí que utilizam blockchain. Então a parte em vermelho que você vê aí na tela foram conteúdos que nós já estudamos e na aula de hoje eu vou desvendar as transações da blockchain, vou te mostrar o funcionamento da blockchain, a estrutura de um bloco, o que é ledger, hash, encadeamento de blocos, o que faz da blockchain imutável, todas as características que fazem da tecnologia blockchain tão promissora e única você vai entender na aula de hoje. Então como funciona a blockchain? Eu criei esse conceito para você de blockchain porque eu achei o mais completo que eu podia criar baseado na minha experiência. Blockchain é uma forma distribuída, rastreável e imutável de armazenar dados utilizando criptografia para garantir integridade, confidencialidade e não repúdio. Bom, por que a blockchain é uma maneira distribuída de armazenar dados? Se você observar nesse desenho, os sistemas computacionais tradicionais, eles armazenam todos os dados num servidor central, servidor de banco de dados, que utiliza um software gerenciador de banco de dados como MySQL, SQL Server ou Oracle, para armazenar os dados, e esses dados normalmente são armazenados em texto aberto, sem a utilização de criptografia. Todos os computadores do software daquela empresa centralizam, enviam dados para o mesmo servidor de armazenamento de dados, é o que você vê à direita aqui, que é o sistema de armazenamento de dados tradicional. A blockchain ela trouxe uma maneira distribuída de você armazenar dados. Então você tem todos os dados que são inseridos no sistema da empresa por diversos computadores, eles são distribuídos por todos esses computadores. De forma se um computador falhar, a cópia daqueles dados estão em outros, garantindo assim a disponibilidade dos dados. Se você tem um armazenamento central e esse servidor que armazena os dados falha, você tem o sistema todo paralisado. Quando você tem o armazenamento distribuído dos dados, você não tem esse problema de paralisar o sistema se uma máquina, a máquina que armazena os dados, ela parar, porque todas as máquinas, ou a maioria delas, vão armazenar aquela base de dados. Esse repositório de dados na blockchain, ele é chamado de ledger. Agora, por que a blockchain é rastreável? Vou te mostrar nas próximas telas. Todas as transações que são armazenadas nas blockchains são públicas. E existe um site, toda blockchain disponibiliza um site onde você pode, através do hash, que é o recibo da transação que eu mostrei nas aulas anteriores, você pode rastrear aquela transação, saber qual o valor daquela transação, de quem para quem aquela transação foi enviada. Você consegue saber em que bloco aquela transação foi armazenada. Então qualquer um pode rastrear aquelas informações que são armazenadas na blockchain, porque as blockchains normalmente são públicas. Você pode criar uma blockchain privada para sua empresa, mas as que existem hoje, a maioria delas são públicas. E a blockchain também é imutável. Uma vez que você armazena uma informação na blockchain, você não pode alterar essa informação. Porque como a informação foi validada pela maioria dos nós da rede e gravadas em um bloco, se você alterar uma informação na blockchain, vai alterar o hash daquele bloco, e como o hash daquele bloco vai estar no próximo bloco, vai alterar o hash do próximo bloco, e assim por diante, em cadeia até o final da blockchain. Por isso que esse é um procedimento basicamente impossível de fazer, porque você teria de validar todos os blocos do ponto alterado para frente. E isso na rede de blockchain é impossível conseguir consenso e revalidar toda a cadeia de blocos. Então a blockchain é imutável. E as informações que são inseridas na blockchain, elas são criptografadas usando o algoritmo de hash para garantir a integridade dos dados, para garantir que a informação não sofra alteração do local que ela saiu até o local onde ela será armazenada. Utiliza-se para isso o algoritmo de hash. E também quem faz a transação na blockchain assina com a sua chave privada, faz assinatura digital, de forma que a pessoa não possa depois negar que fez, e também garantindo a autenticidade dos dados, porque somente a pessoa que tem a chave privada, que assinou aquela transação, poderia ter feito.
Então aquela transação é autêntica, como eu te mostrei nas aulas anteriores. Se você não lembra, assista lá. Então muda essa abordagem, né? Essa abordagem de armazenar os dados de uma maneira centralizada, sem criptografia, muda para armazenar os dados de uma maneira descentralizada. Toda a base de dados é armazenada em todos os nós da rede ou na maioria dos nós da rede. E qualquer inclusão de nova informação ali na blockchain é replicada para todos os repositórios que estão nos nós da rede. Então é uma maneira distribuída de você armazenar dados. Agora, digamos que você queira construir uma blockchain. Eu quero construir uma blockchain como a do Bitcoin, da Ethereum e tudo mais. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma rede de computadores. Seja uma rede de computadores aí dentro da tua empresa, ou nas blockchains públicas, utiliza-se a rede de computadores que é a internet. Então, os nós da rede nessas blockchains públicas, elas não têm um proprietário específico. Esses nós estão espalhados pelo mundo e aproveitam os computadores das pessoas que querem interagir com aquela blockchain, formando uma rede com milhares de computadores pelo mundo afora. Você precisa também criar um protocolo de comunicação, ou seja, você precisa criar as regras de comunicação entre um computador e outro. Como vai ser feita essa comunicação? Quando você inserir uma informação na blockchain, normalmente ela é disseminada, ela é enviada para todos os nós daquela rede. Na área de rede de computadores, isso é chamado de broadcast, né? Você envia uma informação para todos os nós que fazem parte daquela rede. Por quê? Porque mais de 50% dos nós da rede tem que verificar aquela transação e validar, né? Concordar que aquela transação está seguindo o protocolo daquela rede. Você precisa também ali criar um protocolo de consenso. O protocolo de consenso é como é que mais de 50% da rede vai validar aquela transação, garantindo assim o consenso, garantindo assim que aquela transação ela está de acordo com o protocolo da rede, que ela foi assinada por quem fez a transação, que tirou-se ali o hash daquela transação para garantir ali a integridade dos dados. Então, é necessário você ter um protocolo de consenso que vai garantir que mais de 50% da rede concorde que aquela transação é autêntica, ela está correta antes daquela informação ser gravada num bloco. Você também vai ter que criar um software para implementar esses protocolos, ou seja, você vai ter de criar usando uma linguagem de programação. As blockchains hoje são criadas, na maioria, usando C++, a linguagem de programação. Você vai ter de criar um software que implemente, que determine, né, que faça funcionar o protocolo de comunicação e o protocolo de consenso. Então não é fácil criar uma blockchain, além do fato da segurança, né? Você tem que garantir que esse protocolo de comunicação e de consenso não possa ser alvo aí de hackers alterando esse protocolo e alterando assim toda a blockchain. Aqui eu fiz uma animação para você antes de explicar mais detalhes sobre a blockchain para facilitar o teu entendimento. Então faça de conta que você vai mudar de residência e você tem muitas roupas e você quer empacotar essas roupas, encaixotar essas roupas de forma que você possa levar essas roupas de uma maneira mais organizada. Então eu vou rodar a animação para você ver, né, ilustrado isso que eu estou te falando. É uma analogia apenas a essa questão de roupas. Você vai ver como funciona na prática nas próximas animações que eu preparei para você. Então olha só, você está enchendo a primeira caixa de roupas. Aí você vai encher a segunda caixa com roupas também. Aí na segunda caixa você indica qual é a caixa anterior a essa. Coloca uma etiqueta nessa segunda caixa, no exemplo aqui, caixa 2, e aí você vai encher a terceira caixa. Na terceira caixa você coloca o rótulo indicando qual é a anterior, e assim por diante. Essa é uma ilustração de como funciona a blockchain de uma maneira bem lúdica. Agora que você teve uma geral do que é a blockchain, eu vou te dar uma explicação um pouco mais detalhada. Se você olhar nessa imagem do lado direito, você vê um conjunto de computadores espalhados pelo mundo. Cada um desses computadores são nós da rede blockchain. E cada um desses computadores guarda a ledger, que é a base de dados distribuída, que contém o registro de todas as transações que são inseridas nessa rede. Nem todos os nós da rede têm a ledger, tá? Tem essa base de dados. Mas aqueles nós que são considerados nós completos ou validadores, eles possuem essa ledger, essa base de dados. Mas quem opera, por exemplo, através de um celular, não tem como guardar a base de dados da blockchain no celular. Quem tem essa base de dados são computadores que possuem uma wallet completa daquela blockchain,
Wallet é o software que permite interagir com a blockchain, né, e guardar, por exemplo, valores naquela criptomoeda nativa da blockchain. E também os mineradores são nós, que são aquelas máquinas destinadas a fazer a validação das transações na rede, a verificar se aquelas transações estão dentro do protocolo, seguindo o protocolo, né, de comunicação e o protocolo de consenso. São os mineradores ou validadores. Então, nem todos os nós da rede possuem o registro, a blockchain. Mas a blockchain é um sistema distribuído, como você vê, é chamado P2P, que é pessoa a pessoa, você não tem um organismo central, né? Qualquer pessoa pode fazer parte da blockchain, como minerador, como uma pessoa que tem uma wallet completa, ou como uma pessoa que vai transacionar naquela rede de blockchain, né? As blockchains são públicas. Os dados na blockchain são armazenados em blocos, que na verdade eu fiz analogia ali a caixas onde você coloca as transações, né? Os blocos são justamente caixas onde você coloca ali centenas ou milhares de transações, aí você vai, encadeia com o próximo bloco onde você coloca também centenas ou milhares de transações e assim por diante, né? É necessário que tenha um mecanismo de consenso. O que é um mecanismo de consenso? É um protocolo que faz com que todos os nós da rede validem as transações, verifiquem se as transações que foram criadas foram assinadas digitalmente, se foi tirado o hash para haver integridade dos dados, se a pessoa que está fazendo a transação ela tem os fundos necessários para que aquela transação seja completada. Então, o protocolo de consenso é um conjunto de regras que faz com que a maioria, mais de 50% dos nós da rede, concordem que a transação está correta para que ela seja validada e assim gravada no bloco. E todas as transações gravadas nos blocos são armazenadas na Ledger, que é essa base de dados distribuída que eu te mostrei anteriormente. Os blocos são ligados por meio da criptografia. Tira-se o hash tanto das transações que são inseridas no bloco, quanto o hash do próprio bloco, de tal forma que nenhuma alteração seja permitida, ou seja, se alguma alteração for realizada no bloco, vai gerar um hash diferente do hash original ali do bloco, e aí o bloco vai ser invalidado. Por isso que a gente fala que a blockchain é imutável, né? Porque não é permitido uma alteração no bloco. Os blocos são registrados nesse livro razão, que é essa base de dados distribuída. Por exemplo, na rede Bitcoin, cada bloco é formado a cada 10 minutos, com milhares de transações. A cada 10 minutos a blockchain registra esse bloco nessa base de dados que é a Ledger, né? Com todas as transações que tem dentro. Então isso é a blockchain. Como eu dei a definição para você, é uma forma distribuída, rastreável e imutável de armazenar dados utilizando criptografia para garantir a integridade, confidencialidade e não repúdio. Em outras palavras, tudo que eu te expliquei se resume a essa definição que eu coloquei aí para você. Agora, as blockchains que existem hoje, elas são públicas. Ou seja, qualquer um pode interagir com a blockchain do Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Basta você baixar uma wallet, como eu te mostrei em aulas anteriores. E aí, quando você baixa uma wallet, você vai ter um endereço público e uma chave privada para você assinar as transações que você faz naquela blockchain. Qualquer um pode ser um nó da rede blockchain, mas nem todos os nós da rede blockchain guarda a ledger, guarda o registro de todas as transações. Então, para ser um nó da rede blockchain, você precisa baixar a wallet completa daquela blockchain. No caso da Bitcoin, por exemplo, a wallet completa é a Bitcoin Core. É um software que você usa no seu computador para guardar os seus bitcoins, para executar transações na rede Bitcoin, e ele guarda toda a ledger, toda a base de dados de transações realizadas até hoje na blockchain, guarda no seu computador quando você instala esse software. Eu vou até te mostrar aqui. Então, esse é o site aqui da Bitcoin Core. Se você baixar essa wallet para interagir com a rede Bitcoin, você vai baixar a ledger completa, gigantesca, né? Com todas as transações realizadas até hoje. Mas se você não quiser baixar essa wallet e quiser fazer parte como validador, como nó completo da rede blockchain, você pode ser um minerador. Então você precisa comprar um equipamento de mineração, eu vou te mostrar mais para frente como isso funciona. E esse equipamento de mineração, você vai baixar um software para utilizar nesse equipamento, e aí você vai ser um validador de transações na blockchain do Bitcoin. E se você der sorte de ser escolhido ali, de você ganhar se você ganhar a corrida computacional para gravar um bloco, você ganha hoje mais de 6 bitcoins, mais de 170 mil dólares, quem consegue gravar um bloco na rede Bitcoin hoje.
Então, somente se você tiver essa wallet completa, ou se você for um minerador, né, tiver uma máquina de mineração, você vai ser um nó completo da rede Bitcoin. Se você operar Bitcoin utilizando seu celular, uma wallet no celular para você apenas enviar Bitcoin ou receber Bitcoin, então você não vai ser um nó completo e não vai participar da validação da rede Bitcoin. Você vai ser apenas uma entidade, uma pessoa interagindo na rede Bitcoin. Então, falando um pouquinho agora do que é a Ledger, né? Quando você envia uma transação para a rede blockchain, a primeira coisa que se faz é tirar o hash daquela transação para que ela não possa ser alterada no meio do caminho, como você viu em aulas anteriores. Depois, você assina essa transação com a sua chave privada, de forma que você não possa negar e que essa transação possa ser considerada autêntica. E essa transação é enviada para dentro da rede, para todos os nós da rede. E essa transação fica numa fila, que nós chamamos de pool de transações. Os mineradores, que são os validadores, por exemplo, no caso da rede Bitcoin, eles pegam essas transações que estão nessa fila e validam, verificam se está de acordo com o protocolo, se tem o saldo que está sendo transacionado naquela transação. E eles pegam e geram um bloco. Todos os mineradores geram um bloco. E aí, a rede Bitcoin lança um código, que é um desafio dentro da rede. As máquinas que estão validando, elas precisam, usando o poder computacional, elas precisam decifrar um enigma computacional. E a máquina que conseguir decifrar esse enigma computacional, ela ganha o direito de gravar aquele bloco que ela montou e validou na blockchain. Mas todos os nós da blockchain criaram esse bloco com as transações e já validaram esses blocos. Mais de 50% desses nós tem que ter validado essas transações nesse bloco de forma positiva para esse bloco ser considerado válido. Mas somente um minerador, uma máquina, vai ganhar o direito de gravar aquele bloco, verificado pela maioria, na blockchain. E aí, esse minerador, essa máquina, ganha hoje mais de 6 bitcoins por esse trabalho. E esses 6 bitcoins, eles são novos, eles são gerados, além dos bitcoins que já existem hoje. Então, cada vez que um minerador consegue o direito de gravar um bloco na blockchain, novos bitcoins são gerados. E esse bloco que o minerador grava na blockchain, ele é replicado para todos os nós da rede, porque todos os nós têm uma cópia da Ledger, né, que é o registro das transações. Isso automaticamente, depois que o minerador grava, é replicado para todas as máquinas que contêm a cópia da Ledger, para que a cópia da Ledger dessas máquinas fiquem atualizadas. Se uma dessas máquinas estiverem desligadas, quando ela ligar, automaticamente é feita essa replicação para essa máquina que acabou de ser ligada. Então a Ledger nada mais é do que uma base de dados distribuída. Antigamente se fazia o armazenamento centralizado, hoje ainda se faz. Nos sistemas computacionais que a gente está acostumado, centraliza o armazenamento numa máquina só, normalmente um servidor de banco de dados. Aqui eu fiz uma animação para te mostrar como funciona a blockchain. Então as pessoas estão com seus celulares ali fazendo transações utilizando a sua wallet, que é um software que permite interagir com a rede de blockchain específica. Então, você pode observar que as pessoas estão interagindo. Então, a primeira pessoa faz uma transação, por exemplo, envia um valor em criptomoedas para outra pessoa, envia alguma coisa para outra pessoa. Veja o que acontece. Quando a pessoa faz uma transação, é tirado o hash dessa transação e o hash dessa transação é armazenado no cabeçalho do bloco e os dados da transação são armazenados no corpo do bloco. Então as pessoas fazem transações, elas estão fazendo, o hash vai para o cabeçalho do bloco e as informações da transação vão para o corpo do bloco. Terminou, tira-se o hash do bloco, você pode perceber que quando encheu esse bloco, tira-se o hash do bloco, que é um código único que representa tudo que tem dentro desse bloco. E aí, depois que esse bloco, o minerador grava esse bloco lá na Ledger, né, que é o registro de todas as transações que ocorreram naquele bloco ali, você vê que cria-se um novo bloco, gera-se um novo bloco. E esse novo bloco que é gerado traz o hash do bloco anterior, para que esse bloco saiba o que tem no bloco anterior, quais as transações que tem no bloco anterior. E depois, esse segundo bloco, as pessoas começam a fazer transações entre elas novamente, essas transações vão sendo colocadas nesse bloco, o hash da transação no cabeçalho do bloco e os dados no corpo do bloco, como você vê aí, até encher. Encher o bloco, tira-se o hash desse bloco, e o hash desse bloco vai no bloco seguinte, de tal forma que o bloco seguinte saiba qual é o bloco anterior e o que tem no bloco anterior, permitindo a rastreabilidade das transações, como você vê aí.
Isso é basicamente o que acontece de uma maneira bem grotesca na blockchain. Mas, logicamente, tem todo um processo de validação das transações realizado aí pelos mineradores, os validadores, como eu te mostrei anteriormente. E depois desta aula, você vai ver uma aula sobre protocolo de consenso, onde eu vou te mostrar quais os protocolos são utilizados para fazer esse trabalho de validação das transações e como esses protocolos funcionam. Aguarde aí que você vai aprender nas próximas aulas desse curso. Vamos falar agora da estrutura de um bloco, ou seja, se você for criar uma blockchain, o teu protocolo, o teu software da blockchain tem que permitir a criação de blocos num determinado formato. Existem blockchains que têm algumas informações a mais do que essas que eu estou te mostrando aí, mas no geral essas são as informações que devem conter um bloco em qualquer blockchain. Um bloco, ele tem duas áreas, uma área chamada de cabeçalho e uma área chamada de corpo do bloco. No corpo do bloco vão ficar as transações em texto claro, legível, assinadas pelo emissor daquela transação. E no cabeçalho do bloco vão ficar os hashes daquelas transações, juntamente com outras informações, como você pode ver aí. Então, no cabeçalho do bloco, você tem o número do bloco, é um número sequencial qualquer, então se o primeiro bloco é 1, o segundo vai ser 2, terceiro 3 e assim por diante. O hash do bloco anterior, por meio desse hash, que é o resumo do bloco anterior, você consegue localizar o bloco anterior e todas as transações que tem lá dentro. Você tem também o timestamp. Timestamp é, na verdade, o horário e a data em que esse bloco foi gravado. Esse timestamp nunca é no formato de data e hora que a gente está acostumado, é no formato de data e hora utilizado pelo Linux, né, que é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado. É basicamente um número inteiro ali, né? A dificuldade-alvo. Dificuldade-alvo é para regular o tempo em que cada bloco vai ser gravado. Eu vou te falar da rede Bitcoin, por exemplo. A rede Bitcoin ela tem um time de 10 minutos para gravação de cada bloco. Ou seja, durante 10 minutos, os mineradores eles concorrem entre si para decifrar um enigma computacional, e quem decifra esse enigma computacional ganha o direito de gravar o bloco, depois que todos esses blocos estão validados por todos os nós da rede. Muito bem, o tempo é 10 minutos. Digamos que num determinado momento, os validadores, os mineradores, estão conseguindo decifrar o enigma computacional em menos de 10 minutos. Então, o que a rede faz? Ela aumenta essa dificuldade-alvo. Ela aumenta esse número, aí, esse nível de dificuldade, para que os próximos blocos sejam validados num tempo de 10 minutos. Se por um acaso os mineradores estão levando mais de 10 minutos para validar o bloco, esse número, essa dificuldade-alvo, ele diminui para que os mineradores consigam gravar o bloco naquele tempo de 10 minutos. Então, a dificuldade-alvo é um número para controlar, para garantir que o tempo para gravação dos blocos na rede seja um tempo estável, no caso da rede Bitcoin, de 10 minutos. O nonce que você está vendo aí é um número que é gerado pela rede para que os mineradores consigam decifrar esse enigma computacional. O nonce é um número-chave, como eu vou mostrar futuramente para você nas próximas aulas, um número-chave para que os mineradores possam decifrar esse enigma computacional. Com base nesse número nonce, eles utilizam a criptografia para decifrar o enigma computacional e assim ganhar o direito de gravar o bloco. E você tem no cabeçalho do bloco também a raiz Merkle. Raiz Merkle é, na verdade, uma forma de representação do hash de todas as transações. Todos os hashes das transações que foram inseridas no bloco, eles ficam aqui nessa área da raiz Merkle e são organizados na forma de árvore. Raiz Merkle é uma forma computacional de organizar informações e relacionar essas informações, como eu vou te mostrar no próximo slide. Mas basicamente, a raiz Merkle, ele une todos os hashes das transações e tira o hash destes hashes, formando o hash da raiz Merkle. Então, juntou ali todos os hashes das transações, tira-se o hash desse conjunto de hashes, e esse hash é o hash da raiz Merkle que identifica todo aquele bloco de transações, de hashes de transações que estão ali. E no corpo do bloco, você pode ver que estão o quê? As transações.
Então, se o João mandou um Bitcoin para o Paulo, então vai estar ali, ó, que a wallet do João, que é a wallet tal, mandou um Bitcoin para a wallet do Paulo, que é a wallet tal. Isso vai estar em texto claro, assinado digitalmente, foi assinado com a chave privada de quem enviou a transação, de quem realizou a transação. Então, no corpo do bloco, você tem os dados públicos, ou seja, os dados que são colocados no corpo do bloco, eles podem ser decifrados. Se alguém pegar esses dados, abrir esses dados, vai conseguir ler esses dados. Usou-se a criptografia para tirar o hash. Então, cada hash que está ali na raiz Merkle, no cabeçalho do bloco, identifica uma transação ali embaixo. É o hash de uma dessas transações que estão ali no corpo do bloco. E aí, quando esse bloco fechou, então fechou esse bloco, todas as transações foram colocadas dentro desse bloco, os hashes dessas transações estão no cabeçalho, esse bloco já tem uma dificuldade-alvo, um nonce, um timestamp, o hash do bloco anterior tem um número, beleza. Aí, quando o minerador valida esse bloco, é gerado um hash desse bloco. E esse hash desse bloco é um resumo de tudo que tem no bloco. E esse hash vai no bloco seguinte. Eu vou te mostrar na prática. Toda blockchain ela tem um site que é chamado de Explorer, um site onde você pode rastrear as transações colocadas nos blocos, assim como os blocos. Então eu vou pegar aqui para você, ó, eu tenho a blockchain da Bitcoin, tem o link aí para você, eu vou te mostrar como isso acontece. Então aqui, ó, eu estou no Explorer da Bitcoin, é um site onde você pode rastrear todos os blocos, todas as transações do bloco. Bastando para isso você colocar aqui, ó, número do bloco, ou o hash do bloco, ou a wallet que executou a transação nesse campo de pesquisa lá em cima. Eu não tenho nenhum aqui, né, porque eu não executei nenhuma transação, eu só vou te mostrar o seguinte, olha, aqui tem as transações mais recentes, você pode ver aqui o conjunto de transações mais recentes, aqui você tem os blocos mais recentes. Então, eu vou pegar e vou clicar num bloco desse daqui. Vou clicar, por exemplo, nesse último bloco que foi validado na blockchain. Veja que esse último bloco que foi validado é o bloco de número 793.400. Nesse bloco, você tem o hash dele. Esse é o hash desse bloco. É o código de hash que identifica, que é o resumo de tudo que tem nesse bloco. Mas você tem, por exemplo, a quantidade de transações desse bloco, o hash da raiz Merkle, lá que eu te falei, que é, na verdade, o hash de todos os hashes que foram colocados no cabeçalho do bloco. Olha o número da dificuldade, né? Esse é o número da dificuldade para regular que os mineradores consigam gravar blocos a cada 10 minutos. Esse daqui é o nonce, que é o código que foi gerado na rede para que os mineradores pudessem concorrer e decifrar um enigma computacional. E aí você tem a quantidade de bitcoins que foram gerados, ou seja, o minerador que gravou esse bloco, ele ganhou 6,25 bitcoins, que você pode ver aqui. Depois a gente vai ver quanto dá isso, né? Para ver como compensa minerar bitcoin ainda. E aqui você tem quem foi o minerador, ó. Quem foi o minerador que conseguiu gravar esse bloco. Foi, na verdade, a Via BTC. Via BTC é uma pool de mineração onde milhares de mineradores se unem o seu poder computacional para ter mais chance de gravar o bloco e depois eles dividem essa recompensa entre eles, né? Esses 6,25 bitcoins. E aqui do lado direito você vê as transações que foram colocadas nesse bloco. Então, nesse bloco, a primeira transação que é gravada é a recompensa do minerador, é a que aparece em primeiro lugar, que foi aqui nesse caso, juntando com, além dos 6,25, com um pouquinho que o minerador ganha de taxa e tudo mais, foi de 6,73 bitcoins, que dá hoje, gente, 178.586 dólares. A Via BTC, essa pool Via BTC, quando eles conseguiram gravar esse bloco, eles ganharam 178.586 dólares. Isso vai ser dividido entre os mineradores que participavam lá da Via BTC, mas é muito dinheiro. Agora imagina se for um minerador sozinho que conseguir encontrar esse bloco. É muito difícil, mas acontece, tá? Conseguir decifrar o enigma para gravar o bloco. Isso pode acontecer. E aqui estão todas as transações, ó. Se eu clicar numa transação dessa daqui, que faz parte desse bloco, né, ó, desse bloco aqui, ó, se eu clicar numa transação dessa, você vai ver que ele mostra os detalhes da transação. Olha lá, mostra aqui, ó, os detalhes da transação.
qual é o hash da transação, o valor que foi transacionado nessa transação, ó, $891 aqui, e assim por diante. Ó, ele mostra qual o bloco onde essa transação foi guardada, a hora e a data que isso aconteceu. Então você tem aqui, ó, todas as informações relacionadas a essa transação. E aqui nesse site também você vê quem é o minerador que minerou o bloco, né? Então, por exemplo, quando aparece aqui o nome, no mineiro aparece um nome, é nome de pool de mineração. São esses locais onde os mineradores unem poder computacional para achar o bloco. Mas quando aparece desconhecido aqui, ó, como é esse caso do último bloco que foi minerado, pode ter sido minerado por uma pessoa que tem vários equipamentos de mineração minerando na rede Bitcoin. A gente não sabe exatamente quem foi. Mas normalmente essas pools via BTC, Binance Pool, Antipool, elas levam a maioria da validação desses blocos, porque milhares de mineradores estão lá, eles unem o poder das suas máquinas como se fosse uma grande máquina, e essa máquina vai ter mais chance de decifrar o enigma computacional e ganhar essa graninha aí de $178 mil. Na rede de blockchain Ethereum, mesma coisa. Ó. Essa é a rede de blockchain Ethereum. Você pode ver a mesma coisa, ó, últimos blocos aqui, ó, últimos blocos que foram gravados. Então você vê o tempo em que esses blocos foram gravados. Eu vou pegar aqui, vou pegar um bloco bem adiante, né, porque esses últimos blocos podem ainda não ter sido validados. Vou pegar esse bloco aqui, ó, que foi gravado há 20 minutos atrás. Então vou clicar, mesma coisa, você vê, ó, o tamanho desse bloco aqui, né? Você vê uma série de informações como data e hora. Você vê aqui o hash do bloco, né? O hash do bloco anterior, né? Você vê aqui também, ó. E você vê que esse bloco teve 126 transações, né? Então eu vou clicar aqui em 126 transações, eu consigo ver as transações que fizeram parte desse bloco. Se você clicar em uma dessas transações, você consegue ver os detalhes dessa transação. De quem foi, ó, qual a wallet que enviou a transação, para quem a transação foi enviada, que é o número da wallet que recebeu a transação, e o valor que foi enviado. Esse foi o valor em Ether que foi enviado, $112,21. Então, todas as transações, elas são rastreáveis. Eu clico lá no bloco, depois eu clico no número de transações, depois eu posso clicar em qualquer transação do bloco e saber de onde saiu, para onde foi. Só que eu não sei o nome da pessoa, não sei quem foi a pessoa, não sei quem é o dono desse endereço aqui. Também não sei quem é o dono desse endereço aqui. Por isso que na blockchain as pessoas operam dentro do anonimato. Então elas operam com o seu número de wallet, elas não operam com o seu CPF, com o seu nome, né? Então você consegue rastrear, saber a quantidade que foi transacionada entre essas wallets, mas você não sabe quem é a pessoa por trás dessa wallet, né? Aqui uma ilustração para te mostrar o que é essa raiz Merkle, tá? Então você tem aqui 4 pessoas transacionando, o A transacionando com B e o C transacionando com D. Como o hash dessas transações são colocados nessa raiz Merkle aqui no cabeçalho do bloco? Eu te mostro para você entender melhor. Comece de baixo para cima para que você vai entender com mais facilidade. Veja que a transação do A tem a transação do A e a transação do B. Ou seja, o A mandou alguma coisa para o B mandou alguma coisa para o A. Então, tirou-se o hash da transação enviada pelo A, tirou-se o hash da transação enviada pelo B. Aí tirou-se o hash dessas duas transações, ou seja, das transações realizadas entre esses dois atores aqui. Do outro lado, mesma coisa. Tem a transação que o C fez para o D e que o D fez para o C. Tirou-se o hash da transação feita pelo C, o hash da transação feita pelo D, tirou-se o hash desse conjunto de transações, que é esse hash C e D, e lá em cima vai ter o hash de todas as transações realizadas entre essas 4 pessoas. Então, na verdade, a raiz Merkle, ela organiza os hashes das transações de forma que seja possível rastrear com facilidade depois dentro do cabeçalho aqui do bloco, como você pode ver aí. Aqui só para reforçar o que é o nonce, né? O nonce é um número aleatório que os mineradores vão usar para tentar encontrar o hash que dará direito a gravar o bloco na blockchain, ou seja, para decifrar um enigma computacional que vai dar direito ao minerador de gravar o hash lá. Para você entender melhor como funciona esse encadeamento de blocos, tem um site que simula isso. Então esse link que está aí embaixo, eu vou te mostrar como funciona. Então, esse site, ele mostra o seguinte. Então eu tenho o bloco 1,
Digamos que nesse bloco foi colocada uma transação 1, foi colocada também uma transação 2 e foi colocada uma transação 3 dentro do corpo do bloco. Então, veja, digamos que esse seja o primeiro bloco, então não tem hash do bloco anterior. No prévio aqui, ó, tá vazio. O hash é o hash desse bloco, mas eu vou clicar no minerar. Quando eu clicar no minerar, então esse bloco vai ser validado e gravado na Ledger. Beleza, aí eu tenho aqui, ó, você pode ver que esse é o hash desse bloco. Esse número aqui embaixo é o hash que foi dado a esse bloco. Aí, novas transações são colocadas nesse bloco seguinte. Então, transação 4, transação 5, transação 6, transação 7, no bloco seguinte. Veja que o bloco seguinte, no prévio, tem o hash do bloco anterior. No prévio aqui tem o hash do bloco gerado anteriormente. Quando eu clicar em minerar, mesma coisa, ó, ele minerou isso daqui, gravou o bloco, e aí ó, você percebe que no próximo bloco, ó, você já tem no próximo bloco, no prévio do próximo bloco, já tem o hash do bloco anterior. Ele vai encadeando isso, né? E aqui eu vou ter, por exemplo, sei lá, a transação 8 e a transação 9. E aí eu vou novamente minerar, ele grava esse bloco com essas transações e vai para o bloco seguinte. Então você vai notando que os blocos vão sendo numerados, todo bloco tem um nonce diferente, que é um número aleatório que é gerado para que os mineradores concorram para gravar o bloco. Aí as transações são colocadas e aí você vai encadeando esses blocos. Isso daqui é só para você ver como funciona, uma ilustração de como funciona esse trabalho de mineração, de validação e esse trabalho de interligação, onde o hash do bloco anterior sempre aparece no bloco seguinte. Isso que eu te mostrei na ilustração é o que eu estou mostrando aqui, né? Estou ilustrando aqui para você. Então, aqui só para entender por que a blockchain é imutável, tá? A blockchain é imutável pelo seguinte. Você sabe que todas as transações dentro de um bloco têm um hash. Você sabe que o bloco também tem um hash. Se mudar qualquer coisinha dentro do bloco, vai mudar o hash desse bloco. Só que o hash desse bloco está no bloco seguinte. Então o hash do bloco anterior aparece no bloco seguinte. Se mudar o hash do bloco anterior, vai mudar o hash do bloco seguinte. Teria que mudar o hash do bloco 3, do bloco 4, de todos os blocos a partir do momento que houve alteração. Ou seja, se mudar o hash de um bloco, gente, esse bloco tem que ir para a blockchain novamente. Os mineradores têm que validar tudo que está dentro desse bloco novamente. Isso tem que ser feito não só nesse bloco que foi alterado, mas no bloco seguinte também, porque vai mudar o hash do bloco seguinte também. Então o bloco seguinte também vai ter de ser novamente validado. E o seguinte, e assim por diante. Ficaria impossível de permitir isso na blockchain, por isso que isso não é permitido. Se há uma alteração em qualquer coisa dentro de um bloco, essa alteração ela é descartada. Ela não é mantida, justamente porque você não vai conseguir poder computacional para, novamente, imagina na rede Bitcoin que tem essa quantidade gigante de blocos, por isso que a blockchain é imutável. Uma vez que você gravou alguma coisa na blockchain, não tem como alterar, não tem como excluir, aquilo fica registrado para garantir ali segurança. Hoje, criar uma blockchain é um trabalho muito difícil, porque você tem que implementar tudo isso que eu estou te mostrando. Além de você implementar tudo isso que eu estou te mostrando, você tem que garantir que os hackers não consigam driblar esses mecanismos de tal forma que eles possam burlar essas regras definidas nos protocolos da rede blockchain. Então é muito difícil. Por isso, quem quer criar blockchain hoje, normalmente pega uma blockchain que já foi criada, já foi validada, já foi testada, e altera o código, porque essas blockchains, elas são públicas. O código-fonte, os programas de computador que geraram aquela blockchain, eles estão aí disponíveis para qualquer um tirar uma cópia e fazer as alterações da maneira que achar necessário para criar a sua blockchain. Então eu tenho os links aqui, por exemplo, do Bitcoin, por exemplo, você quer criar uma rede de blockchain igual a do Bitcoin, você pode copiar o código lá que está livre no GitHub e fazer a sua alteração. Ethereum, mesma coisa.
E a maioria dessas blockchains hoje mais famosas, elas estão com código aberto lá, eu vou te mostrar. A maioria são criadas utilizando linguagem C. Então, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, esse daqui ó, é o repositório do Bitcoin. Você pode baixar, tem o código-fonte do Bitcoin. Muita gente que criou novas criptomoedas a partir do Bitcoin, pegou o código do Bitcoin e apenas fez as modificações do protocolo, da forma como a rede de blockchain funciona, né? E aqui você tem da Ethereum, ó. Aqui está o código da rede de blockchain Ethereum. Você pode copiar e gerar fazer uma modificação aí. Precisa de muito conhecimento computacional, mas essas blockchains são públicas, os códigos estão públicos, né? Como você pode ver aí. Agora, quem mantém, né? Quais são os programadores que mantêm essas redes funcionando hoje, que mantêm essas redes trabalhando hoje de uma maneira adequada? Quais são os desenvolvedores que fazem as modificações nessas redes de blockchain? Geralmente é a comunidade de código aberto, aí, a comunidade que gosta desse mundo de código aberto. Então, tanto a rede Ethereum quanto a Bitcoin, elas são mantidas por desenvolvedores voluntários e organizações voluntárias. Quando eles querem fazer uma modificação na rede, isso vai normalmente para um conselho, e esse conselho de pessoas que não trabalham na mesma instituição, são pessoas voluntárias espalhadas pelo mundo afora. Essas pessoas elas fazem aí uma discussão para ver se vão implementar uma modificação sugerida ou não, passa basicamente por um conselho. A transparência nessas blockchains, às vezes você fala, mas como é que tem transparência nessa blockchain? Por que será que uma pessoa na blockchain não pode burlar essas regras em benefício próprio? Não, porque é uma comunidade. Segundo, tudo que está relacionado à blockchain, inclusive o código-fonte, é público, todo mundo pode acessar. Todas as transações dos blocos são públicas. Tem o Explorer, que é o site da blockchain, que todo mundo pode consultar. Os blocos são imutáveis, ninguém consegue alterar um bloco na blockchain. Então a blockchain foi criada basicamente para ter transparência, né? Não há, justamente para evitar que uma ou outra pessoa possa ali tirar proveito da própria rede, né? Como você pode ver aí. Espero que você tenha entendido, porque eu estou te explicando aí de uma maneira bem mais aprofundada, um pouco técnica, mas espero que você tenha entendido a complexidade da coisa, por que as pessoas usam blockchains prontas, tiram cópia e alteram, do que criam do zero a própria blockchain. Na próxima aula eu vou te mostrar como funcionam os algoritmos de consenso, como é feito para que mais que 50% da rede valide as transações e grave essas transações num bloco na Ledger, que é o repositório de dados distribuído. Como é que funciona essa disputa? Quem que vai poder gravar o bloco? Como é que funciona isso? Nos mecanismos Proof of Work, que é da mineração da rede Bitcoin, e Proof of Stake hoje, que é da rede Ethereum, que não exige equipamento computacional pesado para fazer a validação. Então acompanhe aí que eu vou te mostrar em detalhes como funciona os mecanismos de consenso na próxima aula desse curso. Se você gostou, dê um like aí, inscreva-se no canal, ajuda a divulgar o canal, que é o único incentivo para que esse curso e outras aulas e outros ensinamentos possam ser transmitidos aqui. Agradeço a você, meu carinho, meu respeito e até a próxima aula.